Beleza, criatura? Aula de 29. Começamos com crase. Olha, qualquer livro de gramática que você for procurar, qualquer site sobre o assunto, qualquer material desses aí, trará uma lista de regras. Não, e é uma lista que parece interminável. Tudo bem, é legal você consultar essas listas para tirar suas dúvidas. Mas repito, listas dessa natureza servem só para tirar suas dúvidas. Sobre crase, o fundamental mesmo é você entender o que está acontecendo. É isso que é importante. O fundamental mesmo é você entender a lógica. É isso. É entender o que está acontecendo. Antes de qualquer coisa, entenda o seguinte: crase é junção entre vogais idênticas. Existe, por exemplo, crase de E mais E, crase de O mais O, U mais U. E na fala existem todas elas. Por exemplo, existe um poema de um autor do final do século XIX que tem um verso que fala assim, ó: o urubu último. Urubúltimo. A ideia é que você leia bem depressa, urubúltimo, porque quando você lê bem depressa, esse U na pronúncia soma-se a esse outro U e nós temos foneticamente uma situação de crase. Então, por favor, antes de qualquer coisa, crase não é só A mais A. Não é só A mais A. Beleza? O que acontece é que apesar de, na fala, existirem crases com todas as vogais, na escrita, a única que é observada é a do A mais A. A única crase que é representada na escrita é a do A mais A. Agora, por favor, não confunda, porque crase é junção entre vogais idênticas. É isso que é crase. Crase é junção entre vogais idênticas. O nome daquele acentozinho que você coloca não é crase, é acento grave. E o acento grave é uma ferramenta para indicar a ocorrência da crase entre um A e outro A. É isso. E normalmente a crase acontece entre preposições e artigos. Ou seja, mais importante do que ficar memorizando regras é entender isso. Por favor, crase é a junção entre vogais idênticas. E existem crases diversas. Na escrita, a única que é observável é a do A mais A. Normalmente a preposição e o artigo. Há casos em que você pode colocar a preposição e um pronome aquilo, por exemplo, aquele, por exemplo, mas não importa, é o A mais A. O A da preposição mais o A da palavra aquele. Pronto. Agora, entenda essa lógica, por favor. Eu quero falar um pouco sobre isso, a respeito disso. Tabelas com regras você encontra aos montes. Eu quero gastar o seu tempo para que você entenda, tentando fazê-lo entender a lógica disso. A lógica disso. Olha só. Como é que você vai entender a lógica da crase? Não é? Como é que você vai entender a lógica disso? Olha só, para começar, esse curso que nós demos para você sobre sintaxe, sobre estrutura, isso faz com que você entenda a lógica da regência, a lógica da crase. Por exemplo, se eu escrevo assim, João trouxe o presente para você. Perfeito. Para você. Beleza. Perfeito, perfeito. Ajuda aí, por favor. Quem traz alguma coisa. Objeto direto. E quem traz alguma coisa, traz alguma coisa para alguém. Olha o objeto indireto. Fechou. E eu estou analisando a transitividade e ao mesmo tempo a regência do verbo trazer. Ao mesmo tempo a regência do verbo trazer. Regência
analisar qual preposição o verbo pede. Analisar qual preposição o verbo pede, para ser transitivo indireto, para que tenha objeto indireto. E esse aqui é transitivo direto e transitivo indireto, não é isso? Essa foi a preposição que ele pediu. Agora, me ajude aqui, por favor. Isso aqui é uma preposição, não é? Legal. Eu quero analisar com você esse objeto indireto. Me ajude, vai. Coloque o objeto indireto aqui. Esse objeto indireto, para eu poder analisar com você. Não é para você? É, olha só. É para você. É um objeto indireto. Agora, no lugar da preposição para, poderia ser a preposição a. E aí seria a você. Perfeito, perfeito. É, porque se João trouxe algo para alguém, eu poderia muito bem falar que ele trouxe algo a alguém, a você. Perfeito. Eu vou colocar o acento grave indicativo de crase, nem pensar. Porque a palavra você não pede artigo. Agora, imagine que eu troque, por exemplo, eu vou manter a preposição a e vou trocar a palavra você pela palavra filha. Opa! Opa! Se João tem uma filha específica, aquela filha é a filha do João. Olha aqui o artigo, ó. Olha aqui o artigo. Perfeito. E agora, se João trouxe o presente a filha, meu Deus, acento grave para indicar preposição mais a. É a lógica. Ou seja, muito mais do que ficar decorando regras, você tem que compreender essa lógica. Então vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Olha só. Vamos voltar. Fechou, ó. Voltando para cá. Porque João trouxe o presente, a filha. João trouxe o presente, a filha. Quer ver? Vou analisar assim para você, ó, para você entender essa lógica. Ó. É, porque se João trouxe, ele trouxe algo. E trouxe algo a alguém. Olha a preposição. E a palavra filha, sendo substantivo, pede o artigo. Já que eu quero especificar que filha é essa. Eu quero especificar que filha é essa. Então, João trouxe alguma coisa a alguém. É uma questão de análise. Aí o pessoal fica decorando, professor, e aquela regra que diz que antes de palavra masculina não existe crase. Claro, né, criatura? Porque antes da palavra masculina, se fosse filho, por exemplo, é óbvio que não seria o, não seria a, seria o. E aí a preposição a mais o artigo o seria que João trouxe o presente ao filho. Claro. É uma questão de análise. Muito mais do que ficar decorando regras, é você entender se apareceu a preposição e se apareceu o artigo. É isso. É uma questão lógica de entender essas coisas. Para que você possa compreender essas coisas todas. Por exemplo, olha só. Se eu falo assim, ele é fiel a. Veja que fiel é adjetivo. E esse adjetivo pede uma preposição. Porque quem é fiel a alguém. Ou a alguma coisa. Olha a preposição. Aí eu vou ter crase ou não vou ter crase? Depende do que vem aqui na frente. Eu posso falar, por exemplo, que ele é fiel a Deus. Aí não vai ter crase. Porque Deus não pede artigo e não pede, e muito menos feminino, se ele é fiel. Por exemplo, as bênçãos de Deus. As bênçãos. Agora vai ter. Porque ele é fiel a mais as.
Aí eu vou escrever assim, ó, que ele é fiel às bênçãos. Claro, porque é a mais as. É essa análise que você tem que fazer. Porque fiel sempre vai pedir a preposição. Ele é fiel a, e aí você vai analisar o que vem na frente. É sempre assim. É sempre assim. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, se eu faço assim, ó, outro exemplo para você. Se eu faço assim, quer ver? Olha só. Ele vai a. Aí eu coloco assim, ó. Ele vai a reunião. E ele vai a reunião. Qual das duas está gramaticalmente correta? As duas. É que os sentidos são diferentes. Mas as duas estão gramaticalmente adequadas. As duas estão gramaticalmente certas. A diferença é de sentido. Veja como que é importante você entender. Porque nesse caso o verbo pede. O verbo pede a preposição. Quem vai, vai a. Olha aqui a preposição. Quem vai, vai a. Olha aqui a preposição. Claro, a preposição está aí. Porque quem vai, vai a algum lugar. Beleza ou não? Agora, a palavra reunião pede artigo ou não? Depende. Depende. Se eu não colocar artigo, é porque a reunião ficou vaga. Ele vai à reunião. No sentido de que ele vai a qualquer reunião. Aí eu não especifiquei. Agora, se eu especificar, aí é porque ele vai à reunião e dentro do contexto essa reunião é especificada por um artigo definido. Isso quer dizer que no primeiro caso, eu escrevo assim, ó. Ele vai à reunião. E no segundo caso, ele vai à reunião. E não é uma questão de uma estar certa e outra estar errada. A questão é de que os sentidos são diferentes. Aqui ele vai à reunião, a qualquer reunião. E aqui ele vai a uma reunião específica. Reunião especificada aqui, pelo artigo. Eu poderia até falar o seguinte, ó. Ele vai a reuniões. Reuniões. Eu poderia até falar assim, que ele vai a reuniões. Beleza? Genérico, bem genérico. Quer ver? Mais exemplo. E veja como que em exemplos assim você vai compreendendo aquelas regras todas, né? Por exemplo, jamais utilize acento grave antes de verbo. Claro, né? Porque antes do verbo não haverá artigo. Antes do verbo não haverá artigo. Lógico. Claro. Evidentemente. Então, olha só isso aqui, por favor. Ele procura a filha. Eu tenho um acento grave indicador de crase ou não? Claro que não. Por quê? Porque se ele procura, ele procura alguém. O verbo, sendo transitivo direto, não pede artigo. Se o verbo não pede artigo, aqui eu não coloco nada. O a que vai aparecer é só o a, artigo. Porque aqui não aparece preposição, só aparece o artigo. Então, não tem acento grave. É uma questão de análise. Você tem que entender o que está acontecendo. É isso. É compreender o que está acontecendo. Por exemplo, olha só.
Olha só. Ele foi a Paris. Ele foi a Inglaterra. Ele foi a Curitiba. Ele foi a Curitiba dos sonhos. Beleza? Olha que interessante. E essa aqui é a situação que mais cai. É a situação que mais cai. Se ele foi a. O verbo vai pedir a preposição em todas essas situações. Agora, você vai ter que verificar se o substantivo está pedindo o artigo ou não. Isso é bastante interessante, tá? Porque há situações em que o substantivo pede o artigo. Há outras situações em que ele não pede o artigo. Nesse caso, por exemplo, Paris. Normalmente, Paris não pede artigo. Tanto é verdade que você fala que Paris é uma bela cidade. Você não fala a Paris é uma bela cidade. Tanto é verdade que você volta de Paris. Você não volta da Paris. Você volta de Paris. Então, nesse caso, não acontece o acento grave. Ou melhor, não acontece a crase e, portanto, não acontece o acento grave. Agora, Inglaterra pede artigo? Pede. Eu não falo Inglaterra foi fundamental para a primeira Revolução Industrial. Eu escrevo a Inglaterra. Porque quem volta, volta da Inglaterra. Não é só de. Agora é da. É de mais a. E o artigo em relação à Inglaterra sempre vai aparecer. Ou seja, se eu tenho a preposição, mas o a artigo, acontece a crase. E Curitiba? Curitiba é uma cidade linda. Eu volto de Curitiba. Beleza, não acontece crase não. Mas se eu especificar, por exemplo, a Curitiba dos meus sonhos, a Curitiba dos meus sonhos é maravilhosa. Eu voltei da Curitiba dos meus sonhos. Eu voltei da Curitiba dos meus sonhos. Se eu especificar, se eu colocar algum elemento afetivo que especifique, aí sim, a Curitiba dos meus sonhos. Beleza? É importante você entender isso. Porque existem certos substantivos que pedem artigo. E outros não. E é interessante como que isso é até variável de lugar para lugar. É até variável. Por exemplo, normalmente quando o Brasil se refere à Bahia, o Brasil fala que a Bahia é um estado maravilhoso. Mas normalmente muitas pessoas que são da Bahia não usam o artigo. As pessoas gostam de falar que são de Bahia, que foram à casa de Maria. É interessante, né? Na Bahia não se utiliza tanto o artigo como no resto do país. Não se utiliza tanto o artigo como no resto do país. De qualquer maneira, a importância dessa aula para você é que você se desperte para a lógica disso. Que você pare para pensar. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, ele foi. Ele foi aquela querida cidade. Agora vai ter, não vai? Porque quem vai, vai a algum lugar. E aí esse a, mas esse aquele gera um aquela querida cidade. Beleza ou não? Ele foi aquela querida cidade. Desse jeito assim. É você analisar caso a caso, situação por situação.
Aquelas regras são importantes, estão lá no livro e tal, mas são importantes para você consultar quando tiver dúvida. Para entender mesmo, você tem que pensar nessa lógica de que eu falei e perceber se o verbo pede preposição, não é? Se o substantivo ou o adjetivo pedem preposição, se há uma palavra que pede preposição, o nome disso é regência. Se há uma palavra que pede preposição. E se o substantivo que vem na frente pede artigo, ou pede alguma palavra que tenha a. Pode ser um pronome demonstrativo, por exemplo. Fechou? Um abraço. Anote aí.